Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos dar uma olhada mais a fundo em estratégias de poder e influência, né? Usando como base as ideias e exemplos do livro As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Isso. Um livro que, assim, examina a dinâmica do poder de um jeito bem direto, né? Às vezes até meio desconfortável. Usa a história, a natureza humana para isso. Pois é, e logo de cara o material traz aquele paradoxo, né? A gente precisa ter uma fachada de pessoa civilizada, justa, que colabora, Uhum. mas por baixo é preciso entender e, saber lidar com emoções bem mais cruas. Ganância, inveja, essa busca pelo poder mesmo. Quase um eco do Maquiavel que a fonte até cita, né? Aquela coisa de que o homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína. Porque, bom, a maioria não é. Lembra aquela frase do Napoleão? Da mão de ferro em luva de veludo. Acho que a ideia é essa. Exatamente. Então, o nosso objetivo aqui é mais tentar entender a lógica por trás de algumas dessas leis, sabe? Usando as histórias que o livro traz para ver como essas dinâmicas são apresentadas. Não é concordar, é entender a perspectiva. Perfeito. É uma análise da fonte. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. Lei número 2. Não confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. A ideia principal, segundo o texto, é que amigos podem acabar traindo mais fácil. Às vezes por inveja ou porque ficam muito acomodados, né? E o texto fala que essa inveja pode ser bem sutil, mas assim, destrói relações, principalmente no trabalho, quando o sucesso entrar na jogada. Ah, sim. Aquela intimidade da amizade, né, paradoxalmente, pode tornar a coisa toda mais fácil. Pro amigo trair e para doer mais em quem é traído. O amigo pode achar que merecia aquilo também, ou ficar ressentido com a mudança. Tem um exemplo que eles dão, né, do Miguel III, lá do Império Bizantino. Ah, sim, o Basílio. Isso. Ele pegou o amigo dele, Basílio, que era só chefe dos estábulos, e deu um monte de poder para ele. Ignorou gente mais experiente. E o resultado, bom, a fonte conta que foi um desastre. O próprio Miguel acabou derrubado pelo Basílio. Nossa! Mostra bem o perigo de escolher só pela amizade, pela confiança cega, né? Sem pensar na competência ou, sei lá, nos ressentimentos que podem estar escondidos ali. A lealdade do amigo pode ser testada justamente pelo poder que você dá para ele. E do outro lado, eles citam Mao Tse-tung, aquela estratégia de usar inimigos externos, Japão, União Soviética, Estados Unidos, para quê? Para unir o povo, fortalecer a própria causa. A lógica seria que, sem um inimigo claro, o pessoal se dispersa, perde o foco, sabe? Faz sentido, tem um alvo comum une as pessoas. Exato. É a ideia de que um inimigo bem definido funciona como um aglutinador poderoso. Como a fonte mesmo diz, um inimigo nitidamente definido é um argumento muito mais forte a seu favor do que todas as palavras que você conseguiu usar. Forte essa frase. Cria urgência, né? Um propósito comum contra uma ameaça. O texto até fala da tática de usar amigos como bode expiatório, a tal queda do favorito, para tirar a culpa de si. Arriscado pra caramba, mas... Mas historicamente usado, né? Exatamente. É uma visão bem pragmática mesmo das relações. E tem aquela citação do Baltasar Gracian que a fonte traz. O sábio lucra mais com seus inimigos do que o tolo com seus amigos. Uau! Sugere que, estar atento e ter estratégia vale mais que confiar cegamente? Pois é. A inimizade pode trazer clareza, propósito. Já a amizade pode atrapalhar o julgamento, gerar acomodação, inveja. É uma visão meio dura, né? Mas central na análise do livro. E seguindo essa linha de controle de percepção, a gente chega na Lei 3. Oculte as suas intenções. Ah, essa é clássica. A ideia aqui é, se você é muito transparente, um livro aberto, você fica previsível. E aí, vulnerável, menos respeitado. A honestidade total, nesse contexto, é vista como ineficaz. Pode até ofender mais do que ajudar. O argumento é que a previsibilidade te desarma, né? Se todo mundo sabe o que você quer, como você age, fica fácil prever seus passos, te bloquear. Controlar o que você revela sobre seus objetivos reais é uma ferramenta de poder, segundo o livro. A fonte usa aquele exemplo do vigarista,
O Yellow Kid, Whale, ele armou toda uma história sobre vender um pavilhão de caça só para distrair a vítima, um tal de Giselle. A famosa cortina de fumaça. Exato. Enquanto o Giselle focava no negócio, que parecia ótimo, o Whale estava, na verdade, envolvendo ele no golpe real, uma luta de boxe que já estava combinada. A distração foi tudo. Clássico. Desvia a atenção do alvo para uma coisa secundária que chama atenção, né? Aí o golpe principal passa batido. A psicologia da distração é chave aqui. O texto sugere que as pessoas se distraem fácil com aparências, com desejos imediatos. Mas aí tem o caso curioso do P.T. Barnum, que também é citado. Ah, o Barnum é ótimo. Ele fez a fama como mestre do engano, né? Mas chegou uma hora que ele nem precisava mais esconder os truques. O público meio que esperava ser enganado por ele, curtia o show da fraude. Isso toca num ponto interessante, que a fonte explora. A ideia de que, em certo nível, as pessoas gostam desse jogo de aparências, do espetáculo. Aquela citação do Kierkegaard, "O mundo quer ser enganado", pega bem isso. Verdade. O Barnum sacou que a performance da enganação podia ser até mais legal que a realidade. Mas olha só, mesmo aí, ele ainda controlava a narrativa, a forma como ele era visto como enganador. Então, mesmo na transparência do Barnum, tinha um controle da imagem ali. E essa ideia de controlar a percepção leva direto para a Lei 6. Chame atenção a qualquer preço. Sim, visibilidade como pré-requisito para o poder. O argumento da fonte é que ser ignorado é muito pior que ser criticado. Qualquer tipo de atenção, até negativa, te mantém no jogo, na cabeça das pessoas. O anonimato seria a morte social. Aquele exemplo do Barnum contratando um mendigo para ficar empilhando e desempilhando tijolo na frente do museu dele. Sem motivo nenhum. Genial, né? A bizarrice total da cena criava uma curiosidade, atraía multidão. E ele não ligava de ser chamado de charlatão, pelo contrário, usava isso. Ele entendia a dinâmica da multidão, essa atração pelo diferente, pelo escandaloso. O texto também fala do Duque de Lauzun, lá na corte do Luís XIV. Dizem que ele era baixo, insolente. Mas chamava atenção. Exatamente. A excentricidade dele, que era calculada, colocava ele no centro das atenções da corte. Passava na frente de gente muito mais qualificada no papel. E tem o caso da Mata Hari. A fonte sugere que a dança dela, a beleza, talvez nem fossem tão excepcionais assim para a época. O ponto não era esse. Foi o mistério que ela criou em volta dela, né? As origens exóticas inventadas, aquela aura de segredo, isso que a tornou magnética, desejada. O ponto-chave que a fonte levanta sobre ela é justamente o poder do mistério. O que não está totalmente claro convida a gente a interpretar, a projetar, sabe? E não cansa tão rápido quanto mostrar tudo de uma vez. Só que o caso dela também mostra o risco, né? O mesmo mistério que a fez famosa acabou levantando suspeita de espionagem, contribuiu para a queda trágica dela. Então, chamar a atenção é importante, mas o tipo de atenção e como você gerencia isso parece ser tão importante quanto. Não é só fazer barulho, é criar uma imagem que intriga e saber a hora de mudar, de se renovar. Como Picasso mudando de estilo para não ficar previsível. Exatamente. A atenção dá uma legitimidade inicial, mas tem que ser cuidada, direcionada. E longe demais na busca por atenção pode ser tão ruim quanto ficar escondido. É um equilíbrio delicado que a fonte explora bem. Mudando um pouco o foco, vamos para a Lei 9. Vença por suas atitudes, não discuta. A ideia aqui é que tentar convencer só na conversa, no argumento, mesmo que você ganhe na hora, pode gerar ressentimento, resistência lá na frente. Mostrar na prática seria melhor. O argumento aqui, palavra voa, né? Depende da interpretação, da emoção do momento. Ganhar um debate pode acabar humilhando o outro lado. Aí você cria um inimigo quieto ali. A ação, por outro lado, tem uma coisa mais objetiva, pode passar por cima das defesas da pessoa. O exemplo clássico no texto é o do Michelangelo com a estátua do Davi, né? Esse é fantástico. O Soderini, que era uma autoridade lá em Florença, criticou o nariz da estátua. Achou grande demais. E o Michelangelo, em vez de ficar discutindo anatomia, proporção... O que ia ofender o cara e não ia dar em nada. Exato. Ele subiu no andaime, fez que estava martelando o nariz, mas sem tocar, né? E deixou cair um pozinho de mármore que ele tinha escondido na mão.
Teatro puro. Desceu e perguntou para o Soderini. E agora, melhorou? O Soderini ficou maravilhado, diz que o Michelangelo tinha dado vida à estátua. Genial, né? Ele não mudou a obra, mudou a percepção do Soderini, com uma encenação. Evitou o conflito, agradou o ego do chefe e manteve a arte dele intacta. A demonstração, mesmo falsa, foi mais forte que qualquer argumento. Mostra bem como a ação pode convencer mais e gerar menos atrito. Agora, pensando em como conseguir ajuda, a Lei 13 diz: ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para a sua misericórdia ou gratidão. Essa é uma das leis mais pragmáticas paranassínicas do livro. A ideia central é: o interesse próprio é um motor muito mais confiável que sentimentos, tipo gratidão ou altruísmo. Ficar lembrando favor antigo ou pedir por favor seja bom, segundo a fonte, quase nunca funciona. As pessoas esquecem essas dívidas ou dão um jeito de ignorar. O exemplo histórico que eles usam é aquele debate em Atenas sobre se aliar Corcira contra Corinto. Isso, Corcira é a atual Corfo. O embaixador de Corinto foi lá apelar para gratidão, lembrar que Atenas já tinha ajudado eles antes, e o que aconteceu? Irritou os atenienses, segundo o relato. E o de Corcira? O de Corcira foi direto ao ponto. Mostrou: olha, Atenas é do seu interesse estratégico impedir que a nossa frota naval, que é poderosa, caia nas mãos de Corinto, que é rival de vocês. E aí funcionou. Na mosca. O apelo para o interesse de Atenas foi decisivo. Isso mostra bem a visão do livro sobre a natureza humana. As pessoas agem pensando no que é bom para elas. Apelar para a culpa, para a gratidão, pode até ser ruim. Gerar ressentimento porque a pessoa se sente cobrada. Mas o texto faz uma ressalva, né? Sobre gente que gosta de parecer boazinha. Sim, tem uma nuance aí. A fonte reconhece que algumas pessoas cultivam essa imagem de generosas e gostam de mostrar isso, porque reforça a sensação de serem superiores, virtuosas. Entendi. Nesses casos específicos, apelar para a vaidade da pessoa, para a oportunidade dela mostrar o quanto é boa, pode funcionar. Mas veja bem, a motivação por baixo ainda seria o ego, não o autonismo puro, na visão do livro. Fascinante essa leitura. E ainda na gestão de percepções, a Lei 46 avisa: não pareça perfeito demais. Parece estranho, né? Por que não querer parecer o melhor possível? A lógica que o livro apresenta é que a perfeição aparente atrai uma emoção muito, muito perigosa: a inveja. Ser só melhor que os outros já pode dar problema, gerar ressentimento. Mas parecer impecável, sem nenhuma falha, é como botar um alvo nas costas para a inveja alheia. Caramba! E a fonte argumenta que a inveja é quieta, mas é muito destrutiva. Então a estratégia seria, mostrar uns defeitinhos de propósito? Umas falhas pequenas, calculadas, para parecer mais humana e tirar o foco dessa inveja? Exatamente. Mostrar umas vulnerabilidades que não machucam ninguém te torna mais relacionável, menos ameaçador. O exemplo principal é o Cosimo de Médici, lá em Florença. O banqueiro. Isso, ele era podre de rico, super poderoso e vinha de uma família de banqueiros, uma atividade que o pessoal via com desconfiança na época. Para conseguir navegar na política republicana e evitar a inveja, ele cultivava uma imagem de cidadão modesto. Como que ele fazia isso, assim? O texto detalha, né? Ele patrocinava as artes, o que dava uma imagem de nobreza, desviava a atenção da origem da grana dele. O palácio dele era simples por fora, por dentro era um luxo, mas por fora... Discreto. Evitava ostentar pessoalmente. E o principal, fazia parecer que muitas das iniciativas importantes vinham de outros cidadãos importantes, não dele. Então ele dava o crédito para os outros, mesmo sendo ele por trás. Sim. Tem uma citação atribuída a ele no livro que é ótima. A inveja é uma erva daninha que não deve ser regada. E em contraste total, a fonte cita o Sir Walter Raleigh, na Inglaterra. Brilhante, talentoso em tudo. Mas muito perfeito. Exato. A perfeição aparente dele, a ostentação, atraiu tanto inimigo invejoso que acabaram conspirando para derrubar ele. Entendi. Ser perfeito demais pode ser um problema. E essa ideia de não parecer perfeito, ela se conecta com outra lei que o livro menciona, a 38. Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. Parecer normal, alinhado por fora, também ajuda a evitar inveja. Com certeza.
Essa conformidade externa, mesmo que seja só fachada, é apresentada como uma camuflagem social. Evita chamar a atenção errada, crítica por ser diferente demais, que muitas vezes é o que dispara a inveja, a hostilidade do grupo. Nossa, quanta estratégia focada em controle, percepção, antecipação, o que leva talvez para a lei que meio que amarra tudo isso, a Lei 48, evite ter uma forma definida. Essa lei fala da importância de ser adaptável, fluido. Ter uma forma fixa, plano rígido, identidade que não muda nunca, te deixa previsível. E aí, vulnerável. O poder nessa visão está na capacidade de mudar, de se adaptar ao que vier, sabe? Como a água que desvia do obstáculo. A fonte usa aquele contraste histórico, né? Esparta e Atenas. Isso, Esparta, super militarizada, rígida, focada na guerra por terra, conquistou um império, sim. Mas essa rigidez toda fez com que eles não conseguissem administrar a complexidade, a riqueza, levou à corrupção, ao declínio rápido. E Atenas? Atenas é descrita como mais fluida, comercial, aberta a ideias novas, adaptável. Mesmo tomando umas surras militares feias, tipo na Guerra do Peloponeso, conseguiu se recuperar. Manteve a influência cultural, econômica por muito mais tempo. A falta de rigidez deu resiliência para eles. Tem também aquela analogia com jogos que é interessante. Xadrez contra Go, o Wii. Ah, sim. O xadrez seria o confronto direto, peças com movimento certo, foco em pegar o rei. O Go, que é mais valorizado lá no Oriente, e que o livro conecta com estratégias tipo as do mal. É diferente, né? Totalmente. É sobre fluidez, controle do território de forma indireta, adaptabilidade. É cercar o oponente aos poucos, sutilmente, sem ter um único foco. A rigidez é vista como sinal de fraqueza, ainda mais quando as coisas mudam ou com o tempo. A capacidade de largar as fórmulas antigas de sucesso, que conecta com a Lei 41, evite seguir as pegadas de um grande homem, e de se reinventar é crucial. Ser informe, imprevisível. Isso desorienta os adversários, te mantém com a iniciativa. Então, resumindo um pouco nossa exploração de hoje, a gente passou por algumas leis de As 48 Leis do Poder, vimos como a fonte apresenta essa gestão da percepção, a dissimulação como estratégia, a adaptabilidade e uma leitura bem pragmática, talvez cínica para alguns, da natureza humana como peças centrais nessa dinâmica de poder. Tudo ilustrado com figuras e eventos históricos. E fica uma reflexão, né, baseada só no que o material traz pra gente. O texto argumenta que dominar esse jogo das aparências, usar muitas máscaras, não é só útil, é essencial. Chega a dizer que todas as interações humanas exigem que se trapaceie em muitos níveis. É forte isso. Força a gente a pensar nessa linha que às vezes é tênue entre estratégia social, que a gente precisa para viver em sociedade, e manipulação pura e simples. Independente de concordar com a ética disso tudo, a fonte descreve essas táticas como presentes e eficazes na história. Talvez a citação mais impactante nesse sentido, atribuída ao Kautilya no livro, seja: a flecha lançada pelo arqueiro pode ou não matar uma única pessoa, mas os estratagemas inventados por um homem sábio podem matar até os bebês no ventre da mãe. Uau! Um lembrete bem pesado do poder imenso e do perigo que a fonte atribui à estratégia bem pensada.